Porque o arrependimento, e melhor, a pregação do arrependimento é tão importante para o Evangelho. Toda a obra de Deus se baseia naquilo que é espiritual. O que é de Deus não é o visível. Se você vê um grande templo bonito, imponente, uma obra de arquitetura, isto não é o fundamental. O que é importante é invisível aos olhos. Se você vê uma grande multidão reunida, isso não significa muita coisa. Amanhã pode estar totalmente dissolvida essa multidão. A Bíblia fala de muitas situações em que multidões se reuniram e depois não deu em nada. Quando você vê uma obra na televisão fazendo divulgação e aquilo tudo com muita pompa, você vê a grandeza humana. Aquilo tudo pode ser editado, trabalhado e não ser exatamente a expressão da verdade. Aquilo agrada aos olhos, mas não é o que Deus quer. Quando você vê uma pessoa muito culta, que tem muita sabedoria, muito conhecimento, isto também pode não ser importante se ela não nasceu de novo. Preste atenção. Alguém trabalha muito na igreja, pode isso não resultar em nada se ela não nasceu de novo. Nós temos que pregar o arrependimento para que a pessoa nasça de novo. Se a pessoa gostou da igreja e aderiu e veio para a igreja, mas ela não se arrependeu do passado, não vai ter muito proveito a sua vida espiritual. Se alguém vai se batizar e não renunciou ao passado, ela não se arrependeu do passado, aquilo não vai ter muito proveito. Procure entender isto, porque o João Batista teve que vir antes de Jesus. Eu aqui estou lendo no Evangelho segundo Marcos a respeito do ministério do João Batista. O Evangelho, na verdade, começa com João Batista, quando ele foi levantado por Deus, separado por Deus, ele foi treinado por Deus no deserto para não ser contaminado com os ensinos das escolas do seu tempo. Hoje é a mesma coisa. Você pensa que mandar o filho para a escola é uma boa coisa? Você tem que vigiar. Na escola, certamente, ele vai acrescentar informações úteis, mas ele vai acrescentar muitas informações inúteis e informações malignas. A escola não educa, infelizmente. Educação, hoje, é praticamente só na família, quando há. A escola instrui, é instrução, não é educação. A educação é um condicionamento para a vida e isso não se aprende na escola. Infelizmente, a escola, no nosso entendimento, deseduca neste aspecto de conduta, mas dá informações que enchem a cabeça da criança e depois do jovem adolescente. A escola dá instrução e não necessariamente educação. Era para dar educação, mas infelizmente não é o que acontece. Para evitar essa contaminação na escola, Deus não deixou que o João Batista fosse a uma escola. Ele foi criado nos desertos para manter uma vida pura e ele já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno para ele poder ser trabalhado pelo Senhor. Quando ele foi grande, aproximadamente a mesma idade de Jesus, aproximadamente aos 30 anos, ele começou a pregar e a pregação dele se resumia numa coisa: ele não fez milagres. João Batista não fez milagres, mas a pregação dele se resumia no seguinte: arrependei-vos dos vossos pecados, porque Deus é santo. E essa era a pregação. Quem se arrependia e vinha a ele, João Batista o batizava nas águas para perdão de pecados. E então, diz o texto em Marcos 1,5, que muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão.
Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre, e dizia ao povo: após mim vem aquele do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. João Batista veio pregar o arrependimento e anunciar a vinda de Jesus. Como ele era cheio do Espírito Santo, havia uma convicção de pecados. Quem é líder e pregador sabe como é importante você pregar e o Espírito Santo atuar para convencimento de pecados. Não adianta nada fazer uma pregação bonita se ninguém vai se convencer, vai se tocar pelo Espírito. Se você não tem unção, se o pregador não tem unção, a palavra dele pode ser a mais bonita e cativante, não vai adiantar nada em termos de frutos espirituais. Aqui está a grande diferença. Existem pregadores que fazem sucesso, shows, são um verdadeiro milagre de marketing, porque eles conseguem fazer encenações, representar como atores, choram, se emocionam e as pessoas ficam maravilhadas com o que eles pregam e ninguém muda de vida, ninguém se arrepende. Eles são um sucesso de marketing, mas não tem a unção necessária de Deus para que haja frutos, resultados e uma convicção de pecados. O evangelho começa com a convicção de pecados e para isso tem que ser pregado o arrependimento. Os crentes hoje estão convidando para a igreja, estão falando de bênção, como que passando a bala na boca da criança, mas não pregam o arrependimento de pecados. Foi o que o João Batista pregou. E mais adiante, depois que estou lendo em Marcos, no capítulo 1, agora versículo 14, João Batista foi preso e Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava o evangelho e disse: chegou a hora, o reino de Deus é chegado, arrependam-se de seus pecados e creiam no evangelho. Isso foi o que Jesus pregou, exatamente a mesma coisa que o João Batista pregou, porque Jesus estava continuando o ministério. João Batista pregou: arrependam-se de pecados, porque está próxima a vinda do reino de Deus. Jesus pregou: arrependam-se dos pecados e creiam no evangelho. A seguir, Jesus começou a mostrar o que era o evangelho, era crer nele, em Jesus. Meu irmão, minha irmã, procure entender isto. Na sua igreja se prega o arrependimento. Onde você está, isso é pregado. Você prega o arrependimento. Quando você encontra um amigo, um conhecido, um parente, você fala com ele para se arrepender de pecados, porque a ira de Deus é sobre o pecado. Você prega isto. Lucas 24, 47. Jesus mandou pregar o arrependimento. É isso que você tem visto ser pregado? Você está pregando isto? Se não há pregação de arrependimento, não há convicção de pecados e toda a pregação é vã, é vazia. Pode ser uma peça de oratória, pode ser bonita e muita gente se emocionar. Não vai adiantar nada em termos de frutos espirituais se não for pregado o arrependimento. Hoje, para mim, nas igrejas, tem muito crente que precisa se arrepender de muita coisa e cá para nós tem muito líder, pregador e pastor que também precisa se arrepender de muita coisa. João Batista, é preciso João Batista voltar. Essa pregação está necessária em nossos dias para que a obra de Deus seja verdadeira. Mas se não for por obediência e por amor, vai ser pela dor. Na hora da dor, o Senhor vai tocar os corações, vai dizer: se arrependa, meu filho, eu mudo a sua vida, mas você vai ter que se arrepender. Tem muita gente precisando de se arrepender e muito pregador também. Meu irmão, minha irmã, entenda, porque o evangelho começa com o arrependimento. João Batista pregou e Jesus começou pregando o arrependimento também. Entenda isso no seu coração.